Ok. Boa tarde. Primeiramente, é uma satisfação, uma honra estar aqui participando aí desse evento da infraestrutura. A ideia é a gente mostrar para vocês o que é o pré-sal e, na verdade, a gente vai mostrar para vocês um projeto. Nós vamos mostrar para vocês um projeto, um grande projeto que a Petrobras ela está envolvida, está engajada em desenvolver, e que esse grande projeto ela pode ser um indutor para o desenvolvimento industrial e científico nacional, da indústria nacional e da engenharia nacional. Então, essa é a ideia da apresentação. O que a gente vai, primeiramente, aqui é um slide de disclosure, né, com relação à precaução, com relação às informações que a gente vai passar. E qual é a ideia? A gente vai mostrar para vocês o que é o pré-sal, para vocês terem a magnitude do que se trata, quais são as características, alguma coisa sobre o plano diretor de desenvolvimento da área, rápidas pinceladas sobre o novo marco regulatório e as conclusões. Essa é a ideia da apresentação. Bom, primeiramente, com relação ao que é o pré-sal, esse slide mostra... desculpe. Esse slide, aqui está o Rio de Janeiro, aqui está São Paulo, né? Aqui nós temos duas bacias sedimentares. Essa é a bacia de Campos, essa é a bacia de Santos. Essa área azul que vocês estão vendo aqui é a área de ocorrência de sal. É a área de ocorrência de sal, e essa área mais verde, de frente aqui a São Paulo e ao Rio de Janeiro, é o que a gente chama de polo pré-sal da bacia de Santos. Nessa região onde a gente tem encontrado as maiores descobertas relacionadas ao pré-sal. É uma área muito extensa, ela mede cerca de 800 quilômetros de comprimento por 200 quilômetros de largura, é uma área muito extensa. As áreas verdes são áreas que já foram licitadas, e as áreas azuis são áreas que ainda não foram licitadas. Então, a fotografia que vocês vão conhecer agora diz respeito a essa área verde, que são as áreas licitadas. O pré-sal, quando a gente fala de pré-sal, não significa que toda essa área aqui ela tem petróleo. É a área de ocorrência da camada de sal. Vocês já vão entender o que significa isso. É a área de ocorrência de sal e abaixo da qual pode haver ou não petróleo. Depende do avanço da atividade exploratória, da perfuração dos poços. E a gente vai mostrar para vocês os resultados que estão sendo obtidos nas áreas que a gente tem maior atividade até o momento. Bom, para vocês entenderem um pouco mais da indústria de petróleo, entenderem a magnitude do que a gente vai falar, assim, antes disso, esse aqui é só um slide comparando a extensão da bacia de Campos, que é a nossa maior região produtora atualmente. Ela responde por cerca de 85% da produção nacional de petróleo atualmente, e essa área em marronzinho aqui é o pré-sal. São áreas assim, a área do pré-sal em área é maior, tá certo? Todas as áreas do pré-sal nós estamos conduzindo em parceria com nossos parceiros, British Gas, com a Repsol, com a Petrogal, são parcerias. E do que se trata o pré-sal? A caracterização deles são grandes reservatórios de petróleo e gás natural. Eles estão situados em lâmina d'água profunda, a mais de 2.000 metros de profundidade de lâmina d'água. Aqui, comparando, seria o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Isso aqui de lâmina d'água. Abaixo do leito submarino, seriam mais 5.000 metros, abaixo do leito submarino. E desses 5.000 metros do leito submarino, tem cerca de 2.000 metros de sal. E abaixo dessa camada de sal é que nós encontramos essa camada, essas novas jazidas de petróleo, chamadas de pré-sal. Bom, então vocês, é um projeto com uma complexidade logística muito grande, desafios tecnológicos que estão sendo vencidos para a gente colocar esse projeto em produção, mas essa é a característica do pré-sal. Bom, esse slide é um pouquinho complexo,
Mas a ideia, bem rapidamente, é passar para vocês entenderem o que significa o pré-sal para a indústria do petróleo, vocês têm que entender um pouquinho do que é a indústria de petróleo. Então, isso daqui é um corte do subsolo, isso aqui é o leito submarino, isso aqui é o subsolo, certo? Em termos geológicos, quanto mais profunda for a camada, ela é mais antiga, certo? Isso significa que isso é mais antigo que isso é mais antigo que isso é mais antigo, e as camadas mais rasas são as mais recentes. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que petróleo, a ocorrência de uma jazida de petróleo, ele é um fato raro na natureza, não é algo fácil de acontecer. O que você tem que encontrar para você ter uma jazida de petróleo? Você precisa ter a coincidência de 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? E esses 4 elementos, eles têm que acontecer ao longo de um processo que leva centenas de milhões de anos. No caso do pré-sal, a gente está falando de uma jazida de petróleo que começou a se formar há 150 milhões de anos atrás. Certo? O processo de formação de uma acumulação de petróleo é muito demorado, é tempo geológico. Certo? Então, esses 4 elementos, eles têm que ocorrer de forma sincronizada ao longo desse processo de centenas de milhões de anos. Quais são esses elementos? Para que eu tenha uma acumulação de petróleo, eu tenho que ter uma rocha geradora, é uma rocha que acumulou material orgânico e sedimentos e que sofreu um processo de pressão e de temperatura numa janela de geração, e esse processo de geração vai formando o petróleo ao longo de milhões e milhões de anos. Essa janela de geração, ela não pode ser inferior a 80 graus centígrados e nem superior a 130 graus centígrados. É nessa janela de geração que há condições de você formar o petróleo. Então, eu tenho que ter essa rocha geradora. Normalmente, essa rocha geradora não tem boas condições de produtividade, porque eu tenho que colocar isso daqui para produzir. Ela tem boas condições de gerar o petróleo, mas não de produtividade. Então, eu preciso ter um segundo elemento, que é a rocha reservatório. A rocha reservatório é uma rocha com melhores condições de produtividade. Então, quando a gente colocar um poço em produção aqui, ele vai fluir com vazões comerciais. Então, esse é o segundo elemento, é a rocha reservatório. E o petróleo gerado na rocha geradora, ele tem que migrar até a rocha reservatório. Então, eu preciso de um terceiro elemento que se chama migração, normalmente associado a movimentos tectônicos, falhas geológicas, no processo de milhões e milhões de anos. Então, eu preciso ter geração, eu preciso ter migração, eu preciso ter reservatório, e se o petróleo subiu da rocha geradora até a rocha reservatório, por efeito de densidade, o petróleo é menos denso do que a água, o que impediria o petróleo, nesse processo de milhões e milhões de anos, dele prosseguir migrando para a superfície e exudar na superfície, certo? É preciso um quarto elemento, e esse quarto elemento é uma rocha selante. Eu preciso de uma rocha selante que segure o petróleo nessa rocha reservatória. Então, quando uma companhia de petróleo busca petróleo, ele busca conformações geológicas que permitam você encontrar esses 4 elementos: geração, migração, reservatório e selante. Se qualquer um desses 4 elementos falhar, você não tem uma jazida comercial de petróleo. Eu posso ter uma excelente rocha geradora, mas se eu não encontrar um reservatório, eu tenho muito petróleo aqui, mas com poucas condições de produtividade. Eu posso ter uma excelente rocha reservatório aqui, mas se a rocha geradora for pequena, eu vou ter uma migração, mas vou ter uma acumulação pequena de petróleo. Ou eu posso ter uma grande rocha geradora, uma grande rocha reservatório, mas não ter selo, não ter selante. O petróleo vai se perder na superfície da Terra ao longo dos milhões e milhões de anos. Tá certo? Então, os 4 elementos têm que acontecer simultaneamente, certo? E as possibilidades geológicas de encontrar essa situação, é isso que é o trabalho das companhias de petróleo, encontrar situações onde isso aqui ocorra. Então, uma grande primeira característica da indústria do petróleo é que ela é uma indústria de alto risco, ela convive com alto risco. Uma empresa de petróleo, ela perfura um poço aqui, ela convive com o risco de 70% de não encontrar petróleo.
Se a cada 10 poços perfurados na fase exploratória, se eu encontrar petróleo em 3 poços, isso é considerado um excelente desempenho exploratório. Tá certo? Então, é intrínseco da natureza de uma empresa de exploração e produção de petróleo o risco. Convive-se com o risco de 70% do poço não dar certo. E isso é considerado bom. Ok? Bom, então, seguindo, essa aqui é uma linha sísmica do pré-sal. Rapidamente, aqui a gente vai mostrar quais são os elementos do pré-sal. Essa aqui está o leito submarino, essa aqui está a camada de sal. Eu falei para vocês que quanto mais profundo, mais antigo, né? Certo? Se você usar o sal como referência, tudo que foi formado antes do sal, em termos geológicos, ele é mais novo que o sal. Então, foi formado previamente ao sal. Então, por isso o termo pré-sal. Certo? Tudo que foi formado tudo que está acima do sal, foi formado depois do sal, após o sal. Então, foi formado posteriormente ao sal. Então, isso é chamado de pós-sal. Então, esse é o jargão pré-sal. O primeiro elemento é que essa conformação aqui é que confirmou a existência do pré-sal. Aqui você tem a rocha geradora, aqui você tem a rocha reservatória, que eu falei para vocês. O sal está funcionando como selante, tá certo? A novidade é a existência do petróleo numa camada nova, que é o pré-sal. Toda a atividade do petróleo até então, até a descoberta do pré-sal, toda a atividade de exploração do petróleo estava focada em objetivos no pós-sal. Toda a bacia de Campos, que responde por 85% da produção brasileira, ela está focada aqui no pós-sal. Então, o pré-sal trata-se de uma nova fronteira para a indústria de petróleo. Ok? Bom, então vamos ver as características dessa nova jazida. Essa aqui é uma fotografia aqui, do Mar Morto, para você ver a formação de salinas. Esse sal que é o selante, no caso do pré-sal. Há milhões e milhões e milhões de anos atrás, formou-se ali no sudeste brasileiro uma grande salina, tipo essa do Mar Morto, né, que funcionou como selante para o pré-sal. Esse daqui é uma fotografia da Lagoa Salgada, no norte fluminense. Esse aqui são estromatolitos, são uma espécie de corais, certo? Essa aqui veio a ser a rocha reservatória, certo? É uma rocha reservatória nova. Esse aqui é um corte, nesses poros que está o petróleo, ele se acumula o petróleo. Esse aqui é um corte de um estromatolito na superfície, colocado no subsolo. E esse aqui é um testemunho do poço, já retirado do poço. Aquele estromatolito é aqui que se acumula o petróleo que a gente está buscando agora no projeto do pré-sal. Certo? Bom, então vamos para as características. Dada essa visão geral da indústria de petróleo, quais são as características do pré-sal? A primeira característica, eu já adiantei para vocês, ela trata-se de uma nova fronteira para a indústria de exploração e produção. Certo? Numa atividade extrativa, onde os principais objetivos, as principais descobertas já foram descobertas no mundo todo. Tá certo? E aqui, então, o pré-sal é uma nova fronteira. Essa nova fronteira, ela tem esse modelo. Aqui está a rocha geradora, aqui está o pré-sal, né? Aqui está o sal e aqui está o pós-sal. Então, essa é a primeira grande característica. Isso é muito importante para a indústria. Descobriu-se que existe petróleo embaixo do sal. Abriu-se uma nova fronteira para a indústria de exploração e produção no Brasil e a nível mundial. Porque toda a atividade estava focada, repetindo, toda a atividade estava focada em pós-sal. Certo? Agora, o advento, o fato de ele ser uma nova fronteira, ela é muito auspiciosa, ela é muito significativa. Mas, dada a complexidade do pré-sal, vocês viram que ele está a 300 quilômetros da costa, em lâmina d'água de 2.000 metros de profundidade, ainda tem 5.000 metros abaixo do leito submarino, são projetos complexos. Essa nova fronteira, ela tem que mostrar economicidade para ela ser explorada. Vamos ver quais são os elementos que a gente tem em termos de economicidade dessa área.
Então, vamos para a segunda característica. Até o momento, essa descoberta do pré-sal aconteceu em 2006. A primeira verificação da existência do petróleo na camada pré-sal ocorreu em 2006, e de 2006 e até agora nós perfuramos dezenas de poços exploratórios. Então, lembrando para vocês, a indústria de petróleo, ela convive com risco. Então, eu deveria esperar uma taxa de sucesso em torno de 30%, para ser um excelente desempenho, não é isso? Vamos ver como é que tem sido o desempenho dos poços perfurados no pré-sal desde a descoberta em 2006. Bom, desde a descoberta em 2006, nós furamos, até o final de 2009, nós furamos 41 poços exploratórios, desde do norte da Bacia de Campos até o sul da Bacia de Santos, e encontramos um índice de sucesso exploratório de 85%. Ou seja, de cada 10 poços, 8,5 poços encontrou-se a ocorrência de petróleo ou gás natural, configurando um sucesso em termos exploratórios. Então, isso aqui é muito auspicioso. Eu tenho uma área, uma nova fronteira, repetindo, uma nova fronteira descoberta em 2006, e essa fronteira de 2006 até 2009 tem apresentado um elevado índice de sucesso. Elevado índice de sucesso representa risco mais baixo, tá certo? Risco exploratório mais baixo. Sabendo que a indústria, o benchmark da indústria, seria um índice de sucesso de 30%. Então, no pré-sal, estamos trabalhando com índice de sucesso em torno de 80%. Então, essa é o segundo elemento que é muito importante. A gente está falando de uma nova fronteira, e essa nova fronteira tem apresentado um elevado índice de sucesso exploratório, ou seja, menor risco exploratório. Bom, um alto índice de sucesso exploratório ainda é uma parte da equação. Além de eu ter um alto índice de sucesso, eu preciso saber se aquilo que a gente está descobrindo, se ele tem magnitude, se ele tem escala para viabilizar um projeto a 300 quilômetros da costa. Então, vamos ver os elementos que nós temos até agora, com relação se os volumes são representativos ou não. Então, até o momento, nesse slide aqui, a gente mostra o total de volume recuperável descoberto pela Petrobras desde que ela foi fundada, em 1953. Volume recuperável é aquilo do volume total que você descobre, você não consegue produzir 100% daquele volume, você produz uma parte. Essa parte se chama volume recuperável. Então, o volume recuperável da Petrobras, ao longo de mais de 50 anos de atividade, é um volume recuperável provado em torno de 27 bilhões de barris. Ao longo desses 56 anos de atividade da Petrobras, a produção acumulada foi de 13 bilhões de barris. Ou seja, dos 27 que nós descobrimos, já produzimos 13, sobra então uma reserva provada de 14. Esse é a reserva, é o que nós temos para produzir de 2009 em diante. Então, descobrimos 27, produzimos 13, e de 2010 em diante temos mais 14 para produzir. Esse é o resultado, o balanço de reservas de 55 anos de atividade. Em 4 áreas do pré-sal, lá nas áreas de Tupi, na área de Iara, na área de Guará e Parque das Baleias, no Espírito Santo, o potencial de volume recuperável oscila no mínimo entre 10,6 bilhões de barris e 16 bilhões de barris. Ou seja, nós temos um potencial de 16 bilhões de barris, que é superior a tudo que nós produzimos em 56 anos de atividade e praticamente dobra o que nós temos para produzir de hoje em diante, apenas em 4 descobertas, nessas descobertas aqui. E, mais recentemente, teve o processo de capitalização da empresa, né, onde houve aquela compra de áreas da seção onerosa, onde foram compradas mais 5 bilhões de barris da União. Então, aqui nós já estamos falando, pré-sal foi descoberto em 2006, né? Em 2010, 4 anos após a descoberta, nós estamos falando de um potencial de volume recuperável de 21 bilhões de barris, contra os 27 bilhões de barris que você levou 56 anos de atividade da Petrobras para incorporar na história do petróleo no Brasil.
Isso considerando projetos na Bahia, projetos no Amazonas, projetos da Bacia de Campos. Então, digamos que é um começo, é um início de campanha exploratório muito auspicioso, tá certo? Bom, então esse aqui vem o quarto elemento, é um volume potencial representativo. O quarto elemento que é muito importante é que esses potenciais, elas permitem você fazer a manutenção da autossuficiência de petróleo no Brasil pelas próximas décadas. Então, como vocês sabem, a autossuficiência de petróleo do Brasil foi alcançada em 2006, a autossuficiência volumétrica de petróleo foi alcançada em 2006, e nós poderemos, com as reservas agregadas no pré-sal, nós poderemos manter essa autossuficiência por décadas. Esse é um fator muito auspicioso, principalmente de um quadro geopolítico, que a gente vai mostrar mais para frente, onde o petróleo é um elemento estratégico para o desenvolvimento das civilizações. Essa aqui é a matriz energética mundial, essa curva verde aqui é o petróleo, e aqui está o gás natural. Então, veja que o somatório de petróleo e do gás natural responde por mais da metade aí da matriz de combustíveis mundiais. Ok? O petróleo, só que o petróleo tem uma característica, ela é finita, né? O petróleo é finito e ela é esgotável. Se vocês lembram que eu mostrei aquele somatolito, o petróleo está contido nos poros de uma rocha, certo? E essa rocha, ela tem um fenômeno que a gente chama de depleção, tá certo? Se você imaginar aquele petróleo contido numa rocha e você começar a extrair petróleo daquela rocha, a cada volume que você vai extrair menos no futuro, porque a pressão da rocha diminui. Então, isso daí se chama declínio da produção. Qualquer reservatório, em qualquer parte do mundo, ela tem esse fenômeno, que é inexorável, que é o declínio da produção. Esse slide aqui mostra o balanço entre a produção e consumo mundial de petróleo, tá certo? Se nós deixássemos o atual nível de produção mundial, que é em torno de 85 milhões de barris, se nós deixássemos essa produção estagnada, sem investimentos de novas jazidas, sem melhorar o fator de recuperação, a produção cairia. E ela cairia nessa taxa que a gente chama de declínio da produção. Logicamente, não é isso que a indústria faz. A indústria reduz esse declínio da produção, fazendo novas descobertas e reduzindo a queda de pressão do reservatório. Mas aqui mostra para vocês que é inexorável essa queda de produção. Se você imaginar o mundo crescendo o seu consumo, ou numa demanda, num crescimento mais agressivo, ou num crescimento mais conservador, de qualquer maneira, existe uma diferença entre demanda crescente pelo petróleo e oferta de petróleo. Essa diferença entre a demanda e a oferta só pode ser atingido por esses quatro elementos. Ou se incorpora novas descobertas, ou você busca fontes alternativas de energia, ou seja, reduz a demanda, ou busca maior eficiência energética, ou seja, reduz a demanda. A incorporação de novas descobertas iria pelo lado do aumento da oferta, certo? Em qualquer cenário, você precisa trabalhar nessas três alternativas para bancar o suprimento de petróleo para a demanda de consumo mundial. É nesse contexto que entra o pré-sal, certo? Ele é uma nova descoberta que permite a manutenção do crescimento da produção do Brasil. Se você levar esse gráfico em termos de Brasil, são reservas que dão sustentação para o crescimento da produção, sustentação e crescimento da produção pelas próximas décadas. Essa é a importância do pré-sal, certo? Esse slide tenta explorar mais um pouco esse assunto. Se você, nessas barrinhas em vermelho aqui, estão mostrados o balanço de importação líquida dos países. Importação menos exportação. Então, em vermelho, os países que são importadores líquidos de petróleo. E em azul, os países que são exportadores líquidos de petróleo. Então, a gente pode dar uma olhada aqui no perfil desses países. Nos países que são importadores líquidos de petróleo, está os Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar de ser um grande produtor de petróleo e ter grandes reservas de petróleo, ele também é um grande consumidor de petróleo,
certo? Então, ele não tem, apesar de ter grandes reservas, as reservas delas não são suficientes para atender o seu padrão de consumo. Então, essa aqui é o padrão de importação de petróleo dos Estados Unidos. Aqui está o Japão, China, né? Alemanha, Coreia. Então, são países industrializados. Esse é o perfil dos países que precisam do petróleo. Aqui está o perfil dos países que têm excedente de petróleo. Arábia Saudita, Rússia, Irã, Emirados Árabes, Kuwait, Noruega, Nigéria, Venezuela, Iraque, certo? Onde teve a invasão dos Estados Unidos, né? Esses são os países que têm reserva de petróleo e têm exportação líquida de petróleo. Então, você vê claramente aqui um jogo estratégico entre países, civilizações que precisam do petróleo e países que têm esse petróleo. É nesse contexto que você entra com o pré-sal no Brasil. O Brasil passa a deter reservas significativas de petróleo. Ela entra nesse jogo, ela passa a entrar nesse jogo. Então, vamos ver algumas características desses países. Os países azuis, que são os produtores, são países com muitas reservas, pouca tecnologia, reduzida base industrial, mercado pequeno e estabilidade institucional. E os países que importam petróleo? São países com poucas reservas, alta tecnologia, grande mercado consumidor, grande base industrial e estabilidade institucional. E qual é a situação do país, do Brasil, agora que ela detém potenciais bem promissores de petróleo? Ela passa a ser o país com grandes reservas de petróleo, ela tem alta tecnologia em petróleo, a Petrobras já é líder mundial de produção em águas profundas até 2.000 metros, produzir a 2.200 metros, que é o caso do pré-sal, é a evolução natural da Petrobras. Ela tem uma base industrial diversificada, ela tem um grande mercado consumidor e tem uma estabilidade institucional jurídica. Então, a questão é como maximizar o aproveitamento dessa riqueza para o desenvolvimento da indústria e da engenharia nacional. É exatamente esse que é o quarto elemento do pré-sal. Ele é uma oportunidade para o desenvolvimento da engenharia e indústria nacional. Por quê? Porque vocês viram que ele está em áreas remotas, a 300 quilômetros da costa, ele é uma nova fronteira, nós estamos ainda no começo da atividade exploratória. Nesse começo da atividade exploratória, a gente já está com volumes muito representativos, certo? Vão ser necessários bilhões de dólares para implantar toda uma infraestrutura para a produção do pré-sal e se a engenharia e a indústria nacional se capacitarem para capturarem esses investimentos, seria um círculo virtuoso que a gente estaria propiciando aqui para o país. Então, aqui, a figura mostra a nossa atual demanda, ela é atendida pelo mercado nacional e pelo excedente, o que a indústria nacional não consegue atender, nós importamos. Com o pré-sal, a gente vai ter um crescimento muito grande da nossa demanda por bens e serviços. A ideia é que a indústria nacional continue mantendo a sua participação relativa, mas também cresça nessa participação relativa. Ela cresça ampliando capacidade produtiva, sendo mais competitivo, haveria um incentivo a novos entrantes nacionais, haveria um incentivo à associação entre companhias nacionais e internacionais naquilo que a indústria local ainda não é capaz de fornecer, e incentivo para a instalação de empresas internacionais no Brasil, trazer os grandes fornecedores aqui para o país, certo? Aqui estão alguns exemplos, talvez a indústria que mais tenha imediatamente já se beneficiado da implantação do pré-sal seja a indústria naval. Vão ser necessários a construção de unidades de produção, de preferência aqui no Brasil. Nós estamos incentivando a construção de sondas de perfuração aqui, barcos de apoio também, e temos aqui oportunidades em termos de manutenção e inspeção da frota atual. Aqui tem uma ideia da demanda por embarcações, aqui sondas de perfuração. Em 2020, a gente vai estar operando cerca de mais de 50 sondas de perfuração, barcos
de apoio à operação, praticamente vai dobrar, plataformas de produção e outras unidades, né? Então, é um leque de oportunidades e a indústria naval é a que a primeira está sendo reativada nesse esforço. Esse aqui é um exemplo do estaleiro do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Essa aqui é uma foto recente. Aqui vão ser construídos 8 cascos que vão ser implantados em 2015 e 2016, 4 em 2015 e 4 em 2016. O porte e o menor risco do pré-sal tem possibilitado a adoção de estratégias mais ousadas de implantação. Uma dessas estratégias é a fabricação seriada de cascos. Ou seja, nós já vamos partir para um lote de uma implantação de uma espécie de fábrica de cascos, e o primeiro lote dessa fábrica de cascos são 8 cascos, certo? A estratégia anual, a antiga, seria uma unidade a cada vez, nos diversos estaleiros no mundo e no Brasil, certo? Com isso, a gente está reduzindo o tempo de implantação pela metade. Entre o final da atividade de exploração e o início da produção, a gente está reduzindo pela metade. Aqui as oportunidades para a indústria de equipamentos, barcos, equipamentos de segurança, equipamentos de movimentação de cargas, vasos de pressão, motores, compressores de turbinas, é toda uma cadeia de suprimento que pode ser beneficiado ou pode se capacitar para o fornecimento aos projetos. Desenvolvimento de aplicações especiais, metalurgia especial resistente a alta pressão e CO2, sistemas de ancoragem com cabos de poliéster, tubos industriais, são várias oportunidades enxergadas. E oportunidades para serviços também, tem vários serviços que vão ter que ser contratados. Esse aqui é um levantamento do PROMIMP. O PROMIMP é o Programa Nacional de Mobilização da Indústria Nacional da Indústria de Petróleo, PROMIMP, tá certo? Esses aqui são os principais projetos mapeados, inclusive o pré-sal, e a necessidade de capacitação de recursos humanos para os próximos anos, não apenas para a cadeia produtiva toda, não apenas para a Petrobras. Então, é um crescimento muito significativo. E a outra característica do pré-sal, a fábrica de cascos é uma consequência disso, é que o pré-sal, as características do pré-sal permitem uma oportunidade, dão uma oportunidade para você fazer um planejamento de forma mais integrada e harmônica, porque nós estamos tendo grandes descobertas num curto espaço de tempo. Então, você consegue pensar na infraestrutura, em estratégias de contratação mais ousadas. Isso daqui é para exemplificar isso. Em azul, está mostrando o crescimento do volume descoberto lá na Bacia de Campos. Lembrando novamente, a Bacia de Campos hoje responde por 85% da produção nacional. E essa produção ela é do pós-sal. Lembrando daqueles primeiros slides, Bacia de Campos é no pós-sal. A Bacia de Campos pós-sal, o volume que nós temos hoje lá, ela ocorreu ao longo de 28 anos de atividade exploratória. E foram necessárias 42 descobertas para você obter um determinado volume que nós temos hoje na Bacia de Campos, volume a produzir de petróleo. No pré-sal, descoberto em 2006, de 2006 a 2009, nós já temos um volume similar àquilo que a Bacia de Campos levou 28 anos para ser incorporado. Então, é uma oportunidade para uma estratégia de desenvolvimento de produção e de contratação mais ousada. Aqui na Bacia de Campos, as descobertas foram ocorrendo gradativamente ao longo do tempo. Okay? Então, é nesse contexto que a Petrobras organizou. Como é que a Petrobras está se preparando para o pré-sal? Ela organizou um plano diretor de desenvolvimento integrado do pré-sal. Então, esse aqui é um grande projeto que a Petrobras tem. E a Petrobras tem um grande projeto, que é o seu projeto de tornar material aquela riqueza que foi descoberta a 7.000 metros de profundidade. Então, já existe todo um conjunto de projetos e todo um conjunto de programas que vão viabilizar essa produção. Esse conjunto de projetos está nesse plano de desenvolvimento integrado do pré-sal. Como é que ela está organizada?
as diversas competências e projetos necessários para o desenvolvimento do pré-sal, desenvolvimento tecnológico, exploração, UEPs, infraestrutura, todos esses projetos eles foram organizados em 5 subprogramas. Então, nós temos o plano diretor do pré-sal, já tem 5 subprogramas, um subprograma de exploração, subprograma de desenvolvimento da produção, subprograma de infraestrutura, um subprograma de transporte de petróleo e um subprograma de transporte de gás. Sustentado por planos funcionais. E esse plano tem uma visibilidade de 25 anos. Então, existe todo um encadeamento das intenções de projetos da Petrobras nessas áreas para os próximos 25 anos. Em termos de produção, nós vamos começar com uma fase 0, que a gente chama fase 0, é a fase de aquisição de conhecimentos, ela vai até 2016. Ela, como o próprio nome diz, é para intensificar a aquisição de conhecimentos sobre a área. Mais postos exploratórios, testes de formação e o piloto de Tupi, que já vai começar a produzir uma produção em grande escala. Essa aqui é uma unidade de 100 mil barris por dia, já vai começar a produção até o final desse ano. A unidade já está pronta e já está fundiada lá na locação. Depois disso, nós teríamos a fase 1A do desenvolvimento definitivo. Nós vamos implantar mais 2 pilotos, 150 mil barris por dia de capacidade cada um, 2013 e 2014, e mais 8 replicantes, que são aqueles que estão sendo construídos na fábrica de Castros do Rio Grande. São 150 mil de capacidade de produção cada uma. Esses aí vão ser implantados 4 em 2015 e 4 em 2016. Com essas unidades, mais o piloto de Tupi, nós chegaríamos em 2017 com uma produção superior a 1 milhão de barris no polo pré-sal da Bacia de Santos. E a fase 1B é o desenvolvimento incremental, a continuidade do desenvolvimento da área. O tamanho dela ainda está sendo desenvolvido. Aqui o exemplo dos projetos, algumas fotografias, os postos de avaliação, os testes de aglomeração, o piloto de Tupi, essa unidade já está pronta. Ela vai começar a produzir até o final do ano. Para vocês terem uma ideia do que significa a magnitude desse projeto aqui, esse é o primeiro sistema lá do pré-sal. Ele vai ser de 100 mil barris por dia. Esse slide aqui mostra, se a gente colocasse a unidade no centro do Rio de Janeiro, nós teríamos poços produtores até Niterói, por exemplo, para quem conhece o Rio de Janeiro. Ou então lá no Pão de Açúcar. Então, para quem conhece o Rio de Janeiro, se a gente colocasse a locação lá no centro. Esse aqui são linhas de ancoragem, poços produtores e poços injetores. Colocando em escala, aqui está a ponte Rio-Niterói, né? Aqui estaria o barquinho, a FPSO de 100 mil barris, teríamos poços aqui perto do Pão de Açúcar, no Rio-Niterói, lá em Niterói, e aí vai. E fazendo a escala, aumentando um pouquinho mais, aqui estaria o barco, aqui estaria o centro do rio, essas aqui seriam as linhas de ancoragem e de escoamento de gás, de produção de gás. Então, um projeto em alto mar, ela tem essa complexidade. A fase 1A, os projetos, já falei, né? Eu vou chegar a 1 milhão de barris. A segunda fase de desenvolvimento. Essa aqui são os principais projetos da área. Exploração, eu já falei para vocês. Desenvolvimento da produção são aquelas fases. Escoamento de gás. Vai ser necessário a gente ter escoamento de gás por gasoduto e por GNLE. Então, nós estamos trabalhando em 2 rotas. Nós estamos trabalhando numa rota de exportação de gás para São Paulo, para Caraguatatuba, e outra rota de escoamento para Cabiúnas, no Rio de Janeiro. Então, são grandes gasodutos em alto mar. Além disso, a gente está avaliando a viabilidade de um projeto de criogenização de gás em alto mar, que é um projeto de GNLE. Ele estaria fundiado nessa área aqui. A vantagem dele em relação ao gasoduto é que ele não estaria amarrado à origem do gás nem ao destino do gás. O GNLE, a origem do gás, ela poderia migrar no campo e o destino do gás também poderia ser o mundo todo. Então, isso aí está sendo avaliado economicamente. No escoamento de petróleo, 2 modais, modal por escoamento por navio e por navio dutoviário, e infraestrutura vão ser necessários construir 2 portos, 2 aeroportos e alguns hubs intermediários de apoio logístico, de suprimento de óleo diesel e fluido de perfuração. Novo marco regulatório, passar rapidamente, né? Para o pré-sal e áreas estratégicas vai ter a seção onerosa, que a Petrobras comprou 5 bilhões de barris, e as outras áreas vão ser em partilha de produção.
E nessa partilha de produção, a Petrobras pode ser 100% ou pode ser operadora dos blocos que vão ser licitados. Qual é a diferença da partilha de produção com o regime de licitação, vigente até agora? No regime de licitação, você faz um bônus público, leilão público e ganha a área, a companhia que ofereceu o maior bônus, o maior prêmio em dinheiro. E essa companhia, que passa a ser a concessionária da área, fica com a propriedade do petróleo. E a União, que é o poder concedente, fica com os royalties da produção. No regime de partilha de produção, continua havendo o leilão público, continua havendo o leilão, só que o leilão não, vai se dar através, não do bônus em dinheiro, mas de qual é o percentual do óleo lucro que cada ofertante vai oferecer para o poder concedente, que é a União. Então, vai vencer o leilão a companhia que oferecer a maior parcela do óleo lucro para a União. Então, a diferença é essa. A União, ela passa a ser a proprietária do petróleo. Todo o petróleo é da União e a União ressarce a concessionária em óleo pelo custo que ele teve para desenvolver e operar a área. E uma parte do óleo lucro fica com ela e outra parte do óleo lucro vai para a empresa. Então, num projeto exploratório, onde o risco é mais elevado, o regime de concessão ele é mais apropriado. Numa área exploratória, onde o risco exploratório é mais baixo, a União entendeu que esse aqui seria o modelo que daria mais benefício para o poder concedente, porque ela continuaria com a propriedade do petróleo independente do preço do petróleo. Aqui algumas características do operador. A Petrobras vai ser operadora única dessas áreas estratégicas e do pré-sal, e o operador tem a vantagem do acesso à informação estratégica, controle sobre produção e custos e acesso ao desenvolvimento de tecnologia. Esses que são as grandes vantagens de um operador. É o operador que define esses elementos aqui. E o projeto, com a operação da Petrobras, nós conseguiríamos incentivar a construção de bens e capital necessário com maior conteúdo local, garantir o desenvolvimento das tecnologias necessárias para o pré-sal dentro do Brasil. Existe o Centro de Pesquisas da Petrobras, tem um projeto muito grande de redes temáticas, que todas as universidades, praticamente todas as grandes universidades do Brasil, estão participando das pesquisas necessárias para o desenvolvimento tecnológico na indústria do petróleo, a contratação e treinamento pessoal qualificado e a contratação de execução de serviços especializados. Certo? Garantindo que as decisões estratégicas serão tomadas no Brasil. E as conclusões, o último slide, é uma nova fronteira para a indústria de petróleo. Até o momento, ela tem um elevado índice de sucesso exploratório. Até o momento, ela tem volumes potenciais recuperáveis representativos, essa nova fronteira. Ela permite a manutenção da autossuficiência de petróleo pelas próximas décadas. Ela é uma oportunidade para o desenvolvimento da engenharia e indústria nacional. E ela também é uma oportunidade para um planejamento de forma mais integrada e harmônica. Esse slide aqui mostra para vocês o potencial do pré-sal. Essa aqui é a curva de crescimento da produção da Petrobras, desde que ela foi fundada em 1954. Nós levamos 45 anos para atingir 1 milhão de barris, desde a criação da Petrobras em 54. A nossa principal bacia produtora é a Bacia de Campos. Eu falei que ela responde por 85% da produção nacional. Se nós pegarmos só a Bacia de Campos, desde a descoberta da Bacia de Campos com o campo de garoupa em 74, nós levamos 27 anos para atingir 1 milhão de barris. E se dentro da Bacia de Campos nós considerássemos só os campos considerados gigantes da Bacia de Campos, o primeiro campo gigante da Bacia de Campos foi o campo de Albacora, descoberto em 84, nós levamos 22 anos para atingir 1 milhão de barris. E aquilo que se pretende fazer com o pré-sal, atingir 1 milhão de barris em 2017, significa produzir 1 milhão de barris 12 anos após a descoberta da área. Certo? Então, é um crescimento muito acelerado e as características da área permitem esse alvo, essa meta.
E finalizando, esse crescimento da produção, ela vai permitir o seguinte: esse slide aqui mostra as principais companhias de petróleo no mundo, as majors. Aqui você tem a Exxon, ela tem esse aqui é o passado, isso aqui é hoje. A Exxon está aqui, teve um crescimento, depois caiu, e ela projeta um crescimento. Aqui está a BP, ela vinha crescendo, e ela projeta um crescimento menor. Aqui está a Shell, ela cresceu, depois entrou em declínio, e agora projeta um crescimento. Certo? Essa aqui é a Chevron, um crescimento mais discreto, e prevê um crescimento. E aqui está a Petrobras. Essa é a taxa de crescimento da Petrobras. Isso aqui é realizado. A taxa de crescimento da Petrobras é a mais alta de todas as outras empresas. E a perspectiva de crescimento de produção da Petrobras, que está mostrado nesse gráfico aqui, ela vai permitir que a Petrobras ela se torne a maior produtora de petróleo entre as grandes majors lá por 2017 e 2018. Certo? Então, na primeira palestra lá do Geomir Best, né, com relação às ações da Petrobras, né, então o que a gente está falando aqui é um projeto, né, que nós estamos aqui falando da empresa de petróleo brasileira, que vai ser a maior produtora do mundo lá em 2017 e 2018. É essa Petrobras que os brasileiros estão construindo. Obrigado.